Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Um policial morre e 2 ficam feridos numa operação contra o crime organizado em Salvador, na Bahia. Moradores da zona oeste do Rio enfrentam mais um dia de medo. A guerra entre traficantes e milicianos tem levado terror à região. O governo do Rio Grande do Sul vai oferecer moradias temporárias para famílias afetadas pelos alagamentos. E ainda, câmeras de monitoramento mostram a ação de bandidos que roubam fios de telecomunicações em Mato Grosso do Sul. E as constantes quedas de energia elétrica que prejudicam moradores no Distrito Federal. Você também vai ver, o IBGE divulga novos números sobre o trabalho no Brasil e a empolgação dos alunos que participam de um programa sobre ervas medicinais. Eles estão com as lições na ponta da língua. Sexta-feira, dia 15 de setembro, agora no Brasil TV. Um policial morreu e 2 ficaram feridos durante uma operação contra o crime organizado em Salvador, na Bahia. Bandidos com armas de guerra entraram em confronto com as forças de segurança. 4 suspeitos também morreram. A operação começou antes do dia amanhecer. Mais de 100 policiais foram mobilizados. Equipes das polícias federal, militar e civil cumpriam ordens judiciais à procura de foragidos, drogas, armas e munições. O alvo era o bairro de Valéria, considerado estratégico para o tráfico de drogas. Palco de constantes confrontos entre facções criminosas, o bairro fica entre 2 rodovias, a BR-324 e a BA-528, conhecida como Estrada do Derba. Além disso, a localidade tem uma extensa área de matagal. Durante toda a manhã, helicópteros da polícia sobrevoaram a região. Teve confronto entre as forças de segurança e os criminosos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o policial federal Lucas Monteiro Caribé morreu durante o confronto. Outros 2 policiais foram atingidos. 4 suspeitos também morreram. A informação que chegou inicialmente para a gente é isso. Em média, 40 homens que armaram essa emboscada para a polícia. Esses bandidos estavam cheios de munições, várias, fartas munições. Eu posso adiantar que foi a maioria, predominantemente fuzil 556. Teve também a utilização de granada. Então a gente teve uma área de confronto grande entre criminosos que se escondiam nessas matas e policiais que passaram por aqui numa determinada operação. Durante parte da manhã, essa importante rodovia estadual que liga o subúrbio de Salvador ao bairro de Valéria, local onde começou a operação, ficou totalmente interditada, com viaturas bloqueando a pista e intensa movimentação de policiais que seguiam em busca de suspeitos que fugiram por essa região de mata. Um enorme engarrafamento se formou na estrada e refletiu em várias outras avenidas importantes da capital. Por causa da operação, a Secretaria de Educação do município cancelou as aulas em 18 escolas da região, 6 delas no bairro de Valéria, e afetou quase 7 mil alunos. Ônibus do transporte público da capital baiana também tiveram o itinerário desviado, e 15 postos de saúde da região do subúrbio e de Valéria ficaram fechados. Em outro bairro da capital de Salvador, criminosos atearam fogo em um ônibus. Antes, eles obrigaram todos a descer. Depois de 5 horas fechada, a rodovia BA-528, no subúrbio, foi liberada. Mas a fiscalização continuou em outros pontos da estrada, como neste trecho. Quem passava era obrigado a parar e tinha o carro revistado. Desde agosto, a Polícia Federal participa de operações na Bahia como parte de um acordo de cooperação entre o governo estadual e federal para reduzir a criminalidade no estado. Previsão sim da atuação de policiais federais nesse tipo de operação no enfrentamento a facções criminosas. Isso é o mote, é uma diretriz hoje do governo federal, do Ministério da Justiça, o enfrentamento das facções criminosas, e a Polícia Federal está empregando todos os recursos humanos e tecnológicos disponíveis para esse tipo de enfrentamento, não só no estado da Bahia, como todo o Brasil. O governador Jerônimo Rodrigues afirmou que o enfrentamento contra o crime organizado na Bahia vai continuar. Nós temos um inimigo, que é o crime organizado, que são as facções. Nós não vamos dar guarida na Bahia a esse tipo de atuação. Hoje, por exemplo, eu quero me solidarizar aqui com a Polícia Federal. Nós perdemos um homem, a Polícia Federal perdeu um homem na iniciativa de uma operação.
E olha isso, também na Bahia, a polícia apreendeu câmeras clandestinas que traficantes usavam para monitorar a movimentação dos agentes em Salvador. As informações com a repórter Giana Matiasi. 9 câmeras clandestinas de monitoramento foram encontradas e retiradas pela Polícia Militar, isso no bairro de Fazenda Grande do Retiro, um bairro aqui da periferia de Salvador, com cerca de 50 mil habitantes. Fica num lugar estratégico, ali pertinho da BR-324. A equipe chegou até o local depois de denúncias sobre a utilização desses equipamentos por facções criminosas. As câmeras, elas serviam para monitorar as atividades dos policiais. Então, esses criminosos, eles sempre sabiam antes quando as viaturas da polícia estavam chegando, quantas viaturas estavam chegando. Segundo a polícia, quando a equipe chegou perto do local, um grupo de traficantes fugiu, mas deixou cair uma sacola com drogas. Todo esse material foi apreendido, levado para a delegacia. As câmeras vão passar por perícia. Salvador, que ultimamente vem sofrendo muito com a onda de violência, inclusive no bairro do Calabar, no mês de abril, uma câmera clandestina também foi encontrada. No Rio de Janeiro, moradores da Praça Seca, na zona oeste da cidade, voltaram a ser atormentados pela guerra entre traficantes e milicianos. Hoje teve mais uma operação policial na região. O helicóptero blindado da Polícia Civil sobrevoou logo cedo as comunidades da Chacrinha e Batomuxi, na Praça Seca. Homens das forças de elite das polícias civil e militar vasculharam a região em busca de criminosos. 6 escolas da rede municipal ficaram fechadas por conta da operação do BOP da CORE. Mais de 1.300 alunos não tiveram aula. Viaturas da PM passavam a todo instante. Segundo a polícia, o reforço era para impedir que bandidos repetissem os ataques que aconteceram horas antes. Moradores viveram uma madrugada de medo. Muitos tiros foram ouvidos nos morros da Chacrinha e do Fubá. Ontem à tarde, o Globocop flagrou vários homens armados correndo no meio da rua nas comunidades da Chacrinha e Batomuxi. Manifestantes colocaram fogo em objetos na rua Cândido Benício e ônibus ficaram no meio da confusão. Segundo a polícia, o protesto foi organizado por bandidos ligados ao traficante Bruno da Silva Souza, o Tiriça, um dos alvos da operação de hoje. A guerra entre milícia e tráfico na Zona Oeste acontece há anos, mas segundo a polícia tem se intensificado nos últimos meses. A rotina de violência afeta diretamente os moradores da região que têm os direitos como saúde e educação comprometidos. A Arlete e a irmã sabem bem disso. Elas moram na Taquara, mas são cadastradas pela Prefeitura no Centro Municipal de Saúde Newton Bethlen, na Praça Seca. Como chegar, né? Todo mundo sabe que a violência para aqueles lados está muito aflorada. Para ir para lá, você tem que abrir o telefone de manhã e procurar saber onde tem tiroteio, né? No ano passado, a Suzy passou por apuros dentro da clínica da família. E, de repente, no meio da tarde, assim, 1h, começam a haver vários disparos dentro da comunidade. E aí eles rapidamente acionam todo o pessoal dentro da clínica da família para quem possa se retirar. A violência também tem como consequência a desvalorização da área. Em praticamente todas as ruas da Praça Seca e da Taquara, há casas para vender ou para alugar. Com medo, alguns moradores decidiram se mudar da região. A gente já acordava com tiros, a gente dormia com tiros, às vezes não podia nem sair para ir no mercado para comprar alguma coisa. Quando dava tiroteio, a gente tinha que se enfiar dentro de um cômodo da casa para poder ficar escondido. Então é uma situação que só se agrava, só se agrava. Agora a gente fala do drama vivido por moradores do Rio Grande do Sul. O governo do estado vai oferecer moradias temporárias para as famílias que foram afetadas pelos alagamentos. O rio Taquari inundou cidades e destruiu tudo pela frente. Moradores começam a voltar para regiões onde residiam. Mas para as famílias, esse retorno é difícil. Não está sendo fácil dormir aqui, porque que nem aquela chuvarada e a água crescendo ali, né? A gente dá um pulo aqui, limpar e dá um pulo lá na janela, olhar a água, como é que tá, né? É um trauma.
Muita gente ainda não conseguiu voltar. Cerca de 20 mil pessoas ainda estão fora de casa na região, em abrigos, casas de parentes e até em moradias improvisadas. Muitas pessoas que tiveram suas casas destruídas pelas águas do rio preferem não ir para um abrigo, com medo de perder o pouco que sobrou. É o caso desse grupo, que está em barracas aqui em Encantado. Nesta, dormem 10 pessoas há mais de uma semana. O governo do estado anunciou que vai oferecer moradias temporárias para pessoas afetadas. A gente está fazendo ainda o levantamento de dados para poder definir qual é o caminho ideal para cada uma delas, né? Ou seja, para algumas é unidade habitacional popular, são as famílias de mais baixa renda, né, extremamente pobres e pobres, mas para outras é alcançar linhas de financiamento com algum subsídio, né, que o poder público possa alcançar, e para algumas até às vezes é conseguir viabilizar recursos para reforma da casa que pode ser recuperada ainda e que possa voltar a ser ocupada. O furto de fios de telecomunicações cresceu 14% em todo o Brasil no ano passado. Em Campo Grande, imagens gravadas por câmeras de segurança mostram a ação dos bandidos. Na calçada, um emaranhado de fios. O homem termina de puxar o cabo do poste. Depois de reunir uma boa quantidade, o comparsa chega de carro, estaciona e puxa para dentro do veículo o cabo furtado. Os criminosos nem se preocupam com o que fica para fora e saem arrastando o material. Nesse outro caso, a pessoa também puxa fios de um poste. Sem se preocupar se estava sendo vista, retira a quantidade que deseja. Nos dois casos, a ação foi filmada por câmeras de segurança. No ano passado, só de fios de telecomunicações foram furtados mais de 4 milhões de metros em todo o país, aumento de 14% em relação ao período anterior. São necessárias operações frequentes para frear o comércio ilegal de cobre sem procedência. Trabalho que reúne polícia e guarda civil metropolitana em diferentes regiões da capital de Mato Grosso do Sul. A prefeitura chegou a instalar concertinas nos postes de semáforos para evitar que eles sejam escalados. Mas o problema continua naqueles onde não foram colocadas as proteções. E quando o crime acontece, causa muita confusão. Semáforos ficam intermitentes ou desligados. Por mês, o furto de fios aqui em Campo Grande causa um prejuízo de aproximadamente R$150 mil só para os cofres do município. Os dados são da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. De janeiro até agora, as perdas chegam a R$1,2 milhão. Número de reclamações sobre quedas de energia elétrica no Distrito Federal. Moradores reclamam que eletrodomésticos queimam e alimentos estragam na geladeira. Faltou luz na casa da Denísia, na QR 829 de Samambaia. E aí os moradores começaram a entrar em contato, né, com a Neoenergia, reclamando já, né? E aí a gente passou a semana todinha, né, ligando, fazendo reclamações e eles sempre falando para a gente que estava uma equipe no local. O tanto que eu usei o termo, que equipe é essa? A equipe fantasma? A oscilação no fornecimento de energia gerou prejuízos. Eu tive perda de alimento, né? Perda de alimentação, que a gente vê que o custo de vida, né, em termos de alimentação hoje não está barato, né? E para a gente perder assim é um prejuízo. A Elizabeth, que mora na mesma quadra, também foi prejudicada. Ela acredita que o quadro de energia da casa pegou fogo por causa das quedas na rede. Eu coloquei os alimentos para congelar, né? Com gelo. Reclamações como essas aumentaram no DF este ano. Entre janeiro e julho foram registradas pelo menos 201 queixas de quedas de energia na ANEEL, 57 a mais que no mesmo período do ano passado. Apesar do aumento, a Neoenergia diz que houve uma melhora na qualidade do serviço. Os investimentos são sólidos, mantém a rede realmente no estado de operação adequado. De forma geral, as interrupções são geradas por colisões de carro com postes, de árvores que caem sobre a rede, descarga atmosférica, ventos que começaram agora, inclusive mais recentemente em Brasília, furto de cabo, que nós temos tido muitos impactos em rede, aqui no plano piloto como um todo, por furto de cabo, ligações clandestinas. Esses são, em geral, o maior volume de causadores de interrupção de energia elétrica. O consumidor que perde equipamentos com as quedas de energia tem o direito de ser ressarcido.
Para isso, é preciso entrar em contato com a Neo Energia, informar as características do equipamento e o horário em que houve falha no fornecimento. A empresa tem até 90 dias para responder às solicitações. Quando o aparelho está em condições de uso ainda, a distribuidora faz o conserto, autoriza, que um terceiro faça o conserto, e quando a perda é total, por alguma razão, ela paga um valor para o consumidor equivalente ao preço do equipamento. Você vai ver a seguir. A queda no preço da carne dá um alívio no bolso dos consumidores. E quem trabalha no setor automotivo vive a expectativa por carros com cores vibrantes para aquecer o mercado. Não saia daí. Quem costuma ir ao mercado já percebeu. O preço da carne caiu. Os consumidores sentiram um alívio no bolso. E o IBGE fez o cálculo. A queda chega a 11% no período de um ano. Quem anda por esses corredores desse sacolão na Zona Sul de São Paulo tem a mesma sensação. O preço das carnes voltou a caber no bolso dos paulistanos. Deu uma boa melhorada, viu, cara? Hoje já dá pra você comer um pedacinho de carne, porque uns meses atrás estava difícil. Eu peguei paleta. Paleta? O que a senhora está achando dos preços da carne recentemente? Tá bom, o preço aqui é bom. É bom, abaixou bastante, né? Essa sensação de que dá uma passada pelo açougue agora está custando menos não é exclusividade dos clientes desse sacolão que fica aqui na Zona Sul da capital. É que uma pesquisa do IPCA mostrou que o preço das carnes agora está mais baixo do que estava um ano atrás. A queda nos últimos 12 meses foi de quase 11%. Os destaques ficam para a alcatra, que caiu pouco mais de 15%, e para o contrafilé, que está 12% mais barato. Músculo, acém e patinho também tiveram quedas consideráveis nos preços durante esse período. Com essas quedas, o açougue voltou a ser um dos lugares mais movimentados do mercado. Porque aqui, como os preços são mais acessíveis, a gente trabalha muito na margem e a venda estava um pouco mais baixa, mas agora aumentou cada vez mais. O pessoal tá fazendo mais churrasco? Sim, estão providenciando mais, né? No açougue que ele trabalha, até 2 meses atrás, o quilo da alcatra estava custando R$40. Hoje está R$30. Bom para a Vanilda, que além de deixar a geladeira mais cheia, encontrou preços mais atrativos para o delivery de refeição que ela tem. Abaixou bastante, eu trabalho com bastante bife, né? O contrafilé deu uma boa baixada. Cheguei a pagar R$55, né? E o contrafilé? R$34,99, né? R$35. O Geraldo já estava pensando logo cedo em como ia preparar a carne para o almoço de hoje. Eu sempre compro aqui a carne de segunda com osso, eu faço uma pressão, sal grosso e sal. Que bom. E fica desmanchando. Desmanchando. Uma nova pesquisa do IBGE mostra um aumento no número de pessoas que trabalham por conta própria no Brasil. A repórter Natália Castro tem os detalhes. Em 2022, o país registrou 30 milhões de empregadores e trabalhadores autônomos. Só que mais da metade trabalhava sem CNPJ. A situação é ainda pior em atividades como agricultura e pecuária, que tem o menor número de trabalhadores registrados, apenas 10%. No comércio, essa proporção chega a 49%. Se tem mais brasileiros trabalhando por conta própria, o percentual de empregados com carteira assinada no setor privado diminuiu. Em 2012, chegava perto de 40%. Em 2022, ficou em 36%, com 36 milhões e 200 mil trabalhadores. Ser dona do próprio negócio. Foi esse sonho que fez a Letícia e os irmãos largarem um trabalho de carteira assinada. Eles usaram a rescisão para investir numa hamburgueria. Você tem que ser muito responsável, você tem que cumprir prazo, a comida, o restaurante abre todo dia, enfim, então a rotina já é muito pesada. O caminho que os irmãos seguiram ajuda a explicar o maior número de empregadores e trabalhadores por conta própria na formalidade em 10 anos. Saiu de 23,9% em 2012 para 34% em 2022. Mas muitos ainda estão na informalidade. Essa é a realidade da Cláudia há 2 anos. Faz de tudo um pouco. Faz faxina, toma cuidado. É cuidadora de idoso e vamos atrás.
Basta olhar pelas ruas para perceber que as cores preta, branca e prata predominam no mercado automotivo. Mas já existe uma expectativa por uma retomada de cores vivas e vibrantes que poderiam dar um colorido nesse trânsito, né? Em Curitiba, o repórter Vitor Hugo Bittencourt ouviu especialistas. Em meio às latarias reluzentes, as cores não têm apenas nome, têm sobrenome também. Verde Arlequim. Esse aqui é um branco Everest, mas tem marrom canela, marrom savana. Carros em cores como verde, azul, marrom e até com mais de uma cor são uma realidade restrita ao mercado de veículos antigos. Na época, eles colocaram várias cores de tudo quanto é tipo, coisa que você olhava em catálogo, você não acreditava que o resultado no carro seria aquele, né? O mercado foi se fechando para isso daí. A linha de produção em massa, com muita coisa, eles vão simplificando. Dos 117 milhões de veículos rodando o Brasil afora, 80 milhões são de cor branca, preta, prata ou cinza. Veículos brancos são os mais comuns em todo o país, com 21% da frota nacional. Os dados são de junho e ficam armazenados no Ministério dos Transportes. De todos os carros que estão aqui na oficina, o único que não é de uma das cores mais usadas hoje em dia é esse, que foi pintado em vermelho Alpine. A gente está falando de um modelo de origem russa da década de 1990, que fica em exposição aqui depois de ser trazido por um cliente. Para quem trabalha com pintura automotiva, a cor do carro do passado traz um indicativo de futuro, porque a gente pode voltar a ver veículos em cores mais variadas por lojas e ruas do Brasil muito em breve. Essa tendência que está tendo agora, assim, como é que tem sido? Tem chegado carros de outras cores? Sim. Diariamente tem cores diferentes, novas, né? Todo ano vem saindo cores novas e puxando para o outro segmento, fugindo um pouco do preto, do branco e do prata, né? Eu acredito que vai ter uma variedade muito grande de cores no futuro aí, né? Para fugir um pouco desse tradicional, né? Um projeto educacional em Brasília está ensinando a garotada sobre o uso adequado de ervas medicinais. E a turma está empolgada com o cultivo das plantas. Olá, meu nome é Giovana, eu tenho 9 anos e hoje eu vou apresentar a erva camomila. O nome científico dado para ela foi Matricaria chamomila. Ela é boa para cólicas intestinais, gases, diarreias infantis. Ela é bastante usada para chás, géis, tônicos e uma curiosidade que ela ajuda a clarear os cabelos. Tá vendo aí a Giovana? Ela tá expert, já sabe de tudo das plantas medicinais. É que há 5 anos a escola onde ela estuda participa do projeto Preservar, que leva todo esse conhecimento para a sala de aula, na zona rural. Motivá-los a eles quererem saber, a eles quererem conhecer. E essa turma é uma turma muito boa. Desenham, escrevem, copiam a erva, o nome científico. Então, tudo são didáticos assim que a gente vai usando com as crianças. E agora? Já são 20 anos de projeto. Pelo menos 3 vezes por semana, a farmacêutica vai até a escola Classe P, que fica no Parkway, e ensina toda a teoria, durante mais ou menos 2 meses. E é aqui na chácara que as crianças conhecem na prática essas ervas medicinais. Elas começam o desafio de serem os monitores de quem vier aqui para fazer uma visitação. Aprendi muito, achei muito interessante as informações que eu recebi das plantas, né? Eles aprendendo, estimulou muito a leitura dos meus alunos. A Maria Luísa já sabe tudo de cor. Eu vou falar sobre a pata de vaca. Muito boa para curar mordida de cobra e colesterol. E ela cresce como se fosse fica assim, como se fosse a orquídea e vai nascendo assim, a flor. Ela vai se abrindo. E olha, pensa que esses mini monitores vão passar o conhecimento só para outras crianças? Não. A visitação é feita por alunos de faculdades, jovens e até empresários. A gente traz essa preservação, né? A ideia e a importância que é de preservar o ambiente e preservar esse conhecimento, que é um conhecimento milenar, que é as ervas medicinais. Então, diz aí, Lucas, para que serve o mulungu? Ele é bom para agitação, tosses nervosas. A casca dela, ela faz o chá. Tão milenar e muito desprezado. Para você ter uma ideia,
55% dos medicamentos que estão hoje nas drogarias e nas indústrias têm a sua origem vegetal. Esse projeto preserva conhecimento, esse projeto ensina o cultivo, esse projeto ensina o processamento, ensina o que é chá, que é uma decocção, as formas de utilizar. E ensina também a nossa riqueza, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e um bom fim de semana.